Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. A gente está recebendo hoje o jornalista Caio Barreto Brizo, nosso colega queridíssimo, que se formou aqui na PUC em 2008. O Caio hoje atua como repórter independente, né, fazendo reportagens, podcasts, produção audiovisual e divulgando isso em vários veículos, né, no The Guardian, no National Geographic e outros espaços. E, assim, para apresentar o Caio, eu fui fuçar no Instagram dele, que eu sigo, e eu queria só ler um trechinho de uma coisa que ele publicou no Dia do Jornalista, que me deixou muito tocada, e que eu acho que é uma boa forma de apresentar até a forma como o Caio escreve, enfim, que eu acho que resume muito do que a gente também tem falado em jornalismo e cidadania, né, dessas trocas todas. Ser jornalista me ensina a olhar o outro, e o outro é um mundo de emoções, pensamentos, silêncios. Contar histórias é uma forma de existir e resistir nesta vida que nos separa. Não sei como seria viver não fossem os encontros que o jornalismo me trouxe. Ser jornalista é uma bênção, ser jornalista é uma maldição. E acho que o Caio vai compartilhar um pouco com a gente aqui o que tem, né, dessa bênção e dessa maldição, né? Obrigado, Ale. Obrigado, Lilian, pelo convite. Eu sempre fico nervoso, especialmente quando eu venho a PUC, porque, enfim, estava aqui pensando, já são, agora, dezembro, completa 14 ou 15 anos, acho que já está fazendo 15 anos que eu me formei, mas é impressionante como, enfim, não parece, né, como esse tempo passa rápido mesmo. Eu me lembro como se fosse, enfim, semana passada, eu sentado aí, escutando, enfim, cheio de dúvidas e sem saber o que eu ia fazer da vida, sem saber se tinha espaço para mim em redação. A princípio, eu queria, eu entrei na PUC querendo ser repórter segundo caderno do Globo. E hoje em dia, né, enfim, tantos anos depois, eu acho que deve ser um percentual pequeno, né, enfim, de alunos, né, que entram na faculdade querendo ser repórter do Globo, de cultura, enfim. Acho que, né, isso tem muito a ver com a crise, né, dos jornais, né, do nosso meio do jornalismo impresso, né, principalmente. Mas, na verdade, assim, não só a crise, né, hoje tem muito mais coisa para fazer, né, e que bom. Apesar das redações estarem muito pequenas e vivendo uma situação muito difícil, né, tem muitas outras portas. Então, assim, antes de começar a apresentação, eu vou falar muito rapidamente assim sobre o caminho, né, que eu fiz. Eu me formei e aí eu fui para São Paulo fazer curso Abril de jornalismo, que hoje eu acho que acabou, não sei. Mas era uma coisa assim muito legal, muito difícil de conseguir. Eu fiquei 1 mês e meio em São Paulo e depois continuei em São Paulo por mais um ano. Trabalhei na revista Veja, não tenho muito orgulho, mas assim, de falar isso, mas foi uma etapa importante em que eu tomei muita porrada e eu acho que a gente aprende também com as porradas que a gente toma. Aí depois de um ano, aí eu vim ser repórter da sucursal da Folha de São Paulo, aqui no Rio, que também não existe mais. Gente, as coisas estão assim, realmente acabando, virando pó. Mas tem a equipe da Folha, né, eles só não têm mais um espaço físico, né? Cada um trabalha de casa, isso é, enfim, cada vez mais comum. E aí depois eu fui para Isto É, para a revista Isto É, depois eu fui para a revista Veja, Rio, a Vejinha, que hoje é uma edição mensal, mas antes era semanal. E aí depois eu fui para o jornal o Globo, eu fiquei 5 anos no Globo, e aí eu pedi demissão. E eu tenho lembrado muito disso, porque foi exatamente entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018. Eu estava muito infeliz depois de 5 anos no Globo, enfim, o jornal estava apoiando o Bolsonaro e eu realmente assim, me dava asco algumas reportagens e eu consegui sair e tenho conseguido me manter como freelancer, né, e acabou de completar 4 anos. Então, acho que assim, é possível viver como freelancer, vocês não precisam ser empregados, né, ou ter um patrão ali, né, no pescoço o tempo inteiro para ser jornalista e para conseguir viver de contar história. Então, assim, aí hoje eu faço, eu como freelancer, eu escrevo para
para alguns veículos, eu escrevo para o The Guardian, da Inglaterra, para National Geographic, eu escrevo para a revista Piauí, já fiz outros freelas aí também, enfim, BBC Brasil, coisa e tal. Esses são principalmente o The Guardian com quem eu colaboro com mais frequência. Mas eu comecei a trabalhar. Hoje eu sou roteirista de um podcast que vai ser lançado daqui a pouco, daqui a alguns meses, bom, já não sei mais quando vai ser lançado, que já era para ter sido lançado, que vai chamar Playlist da Minha Vida, pela Deezer, a Fernanda Torres aqui é apresentadora, eu faço o roteiro. Eu trabalho como produtor de conteúdo e roteirista de documentário, também para National Geographic, no caso para National Geographic TV, e faço e trabalho muito para Modo Operante, que é uma produtora da Suzana Lira, que é uma cineasta fantástica, que vale a pena vocês seguirem o trabalho dela. Agora ela está fazendo muitas coisas sobre futebol, a série documental sobre o Casagrande, sobre o Adriano Imperador, mas ela tem um trabalho muito forte na área de direitos humanos. Então, essa aqui eu espero que seja a parte mais chata da entrevista, que é falar um pouco sobre mim. Agora vamos falar sobre jornalismo. Um pouco de não ficção. Pensei nisso aqui de madrugada, então, assim, se tiver algum erro, vocês também dão um desconto aí, tá? Pode passar. Era uma vez uma tataravó curandeira, uma avó que via fantasmas, um avô que ressuscitou. Essas são histórias da minha família. Eu acho que o que une as pessoas, pelo menos assim, uma ideia que eu tenho, para virem para cá e estudarem jornalismo, é a paixão por histórias. E aí, no caso aqui, a gente trata de histórias de não ficção. Mas as histórias de não ficção, a gente a gente pode usar elementos narrativos da ficção para contar essas histórias de uma forma mais envolvente. E eu acho que a gente tem que se conectar com a nossa própria história. Quais são as histórias? Por que eu vim parar nesse lugar? O que me fez escolher? Estou me lembrando das primeiras aulas de primeiro período, assim, por que jornalismo? Porque eu gosto de ler, porque eu gosto de escrever, porque eu gosto de contar história. Enfim, viajando um tempo aqui. Mas eu acho que assim, a gente pensa pouco sobre a nossa própria história, né? E sobre quais as histórias que a gente ouviu que marcaram a gente quando a gente era moleque, quando a gente era feminino, menina. O que pegou a gente, que fez a gente escolher um caminho que é um caminho de contador de histórias, né? De não ficção, nesse caso. Então, assim, eu tinha uma tataravó minha família parte do pai do Rio Grande do Norte, minha tataravó, ela morreu tão velha que ninguém sabe quantos anos ela tinha, mas ela tinha um filho que, quando ela morreu, o filho estava vivo ainda, meu bisavô, e ele tinha 102 anos quando a mãe morreu. Então ela devia ter aí, sei lá, 115 no mínimo, né? Porque um pouco mais. E ela era curandeira, e as pessoas faziam peregrinação, né, até a casa da minha avó, numa cidadezinha chamada Santana do Mato. 2 vezes eu fui lá, a primeira vez que eu fui eu tava doente, enfim, eu era muito criança, minha mãe conta que ela fez uma reza para mim, que eu fiquei bom no mesmo dia. E eu acho que assim, a gente é povoado por essas histórias que a gente vive, e tudo isso é o que faz parte da gente, né, como enquanto contadores de histórias, né? Então, assim, a história de vocês é muito única, né? Só vocês viveram. Então, só vocês podem contar histórias, cada um de vocês, da forma como vocês contam ou como vocês, enfim, ainda vão contar, estão contando, porque vocês são únicos, né? Então, eu acho que essa conexão com a nossa própria história é uma coisa que enriquece muito o nosso trabalho. O real matéria-prima da não ficção é extraordinário. Cada pessoa é um mundo. Basicamente isso que eu acabei de falar, mas de uma outra forma. E aí, assim, eu queria falar um pouco especificamente sobre algumas coisas que eu fiz e que eu acho que podem servir como exemplo de... sei lá do quê. Vamos ver. O Sertão Carioca foi uma reportagem que eu fiz no Jornal Globo um pouco antes da Olimpíada. Eu descobri que tinha uma comunidade de agricultores que eles vivem sem luz elétrica, em casa de pau a pique, que eles próprios
fazem, né, essas casas, no alto de uma serra, no bairro de Campo Grande. Tem a Serra da Virgem Maria. Então, assim, daqui até o final da estrada do Cabo Sul, você são mais ou menos, às vezes eu pegava 2 horas de trânsito de carro. E aí quando você chega no início da trilha, porque eles moram no alto dessa serra, e aí quando você chega no início da trilha, você começa a fazer essa trilha, são 4 horas de trilha até chegar nessa comunidade. E eles vivem, enfim, numa situação que é uma coisa assim que me surpreendeu muito, né? E aí a gente deu esse nome de Sertão Carioca. Na verdade a gente não deu, já existia isso, já era conhecida como Sertão Carioca, aquela região antigamente, até a parte do Recreio também, isso lá, década de 20, 30, era chamada de Sertão Carioca. E aí, eu sei que a disciplina é sobre, enfim, cidadania, jornalismo e cidadania, então eu queria tentar relacionar essas histórias com o envolvimento que eu tive com os personagens, as personagens dessas histórias. Esse é o Seu Dino. Eu gosto muito desse retrato. Essas fotos são do Daniel Marenco, que é um fotógrafo excepcional, com quem eu trabalhei no Globo. Ele era da Folha, enfim, agora ele está fazendo outras coisas por aí. Bom, isso é na casa do seu Edgar, que é o irmão do Seu Dino. Aquele outro Seu Dino conta que ele já viu lobisomem. Enfim, é um universo fantástico, assim, muito, muito presente no dia a dia, né, dessas pessoas. Essa é a matéria do Sertão Carioca. E aí, enfim, eles fizeram um negócio super especial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi uma página dupla espelhada, uma edição de domingo, que é uma coisa super nobre no jornal. Foi difícil demais para conseguir isso. O editor queria que eu subisse e descesse no mesmo dia para escrever a matéria no dia seguinte. E aí eu falei para ele, impossível. Não sou capaz, não dá, a gente vai perder uma grande história. E aí briguei, e aí no final das contas eu consegui uns 5 ou 6 dias, e aí eu fui com barraca, eu e o Marenco, a gente subiu, cada um com a sua barraca, a gente acampou no quintal do Seu Avelino, e a gente acordava 5 horas da manhã para catar banana, enfim, lá no Bananal, e colher caqui, né? Enfim, a gente foi acompanhando, enfim, a vida deles durante esse período. E eles estão pelo um aplicativo, né, de altitude no celular, a gente estava a 800 metros de altura. Então, assim, é mais alto, um pouco, mais ou menos a altura do Cristo Redentor. Então, não deve ter ninguém na cidade do Rio de Janeiro que more numa altitude como esses caras. Mas eu queria mostrar um vídeo que a gente fez, que mostra uma madrugada. A gente gravou isso numa madrugada lá no sertão, e isso foi muito importante, porque assim, quando você está fazendo essa matéria, você tem que beber com a pessoa, sabe? Eles fazem lá um licor de caqui, de banana, um negócio que deixa bêbado rapidinho. E assim, o cara começou, né, antes de dormir, começou a beber, eu tava ali do lado dele, fui bebendo junto, daqui a pouco eu já tava bêbado. E escrevendo sem parar. Assim, né, escrevendo. E conversando com eles, aí o Marenco depois não aguentou, foi dormir, eu fiquei até de manhã quase. E eu tive que pedir autorização para eles, né? Então, assim, eu fui até lá, participei de uma reunião, eles desceram a serra e fizeram uma reunião que eu não pude participar, só no início da reunião para me apresentar e para dizer o que eu queria fazer. Fui eu, enfim, eu e o motorista do Globo. Damião. Aí a gente chegou lá, me apresentei, falei qual que era a ideia, saí, eles ficaram meia hora, porta fechada, e abriram a porta e falaram, Caio, você pode subir. E aí eu descobri depois que o Tim Lopes tinha feito uma reportagem nos anos 70 no Jornal do Brasil, e era a única matéria que já tinha sido feita sobre esse lugar. Assim, quando você está num lugar completamente diferente daquele que é o seu lugar, né, onde você nasceu, onde você foi criado, é uma experiência de vulnerabilidade, né? A gente não sabe,
você tá fora do teu controle. Você pode ir, a pessoa pode simplesmente dizer não. A gente não te aceita aqui. E aí você decide se o quanto que vale a pena insistir naquilo, né? Mas assim, teve um bastidor aí de muitas dificuldades que, enfim, hoje eu vejo, enfim, me emociono vendo esse vídeo, lembrando essas histórias, e eu sinto um afeto, como se essas pessoas, assim, de alguma forma, eu penso isso, cada pessoa que eu entrevisto, de alguma forma eu carrego comigo, né? E eu procuro também deixar alguma coisinha de mim, né? Alguma lembrança positiva, né? Porque talvez a única pessoa para quem ela vai dar uma entrevista na vida inteira dela, talvez seja para você, né? Então uma responsabilidade, né? Esse contato. E é exatamente isso, assim, é um mergulho no outro, né? E como eu falei no começo, o outro é um mundo, né? Como eu falei, não, como a Lê leu ali no que eu escrevi no Instagram. Enfim, estamos sempre vulneráveis. Onde vamos pisar, quem vamos encontrar, a incerteza do que ainda não aconteceu. Então, assim, o jornalismo assim, é uma matéria. Como é que diz aquela música do Caetano? A matéria-vida era tão fina, né? A música Cajuína. É isso, jornalismo é uma matéria vida finíssima e a gente é muito pequeno, né? Então, depois eu vou falar de, enfim, outras reportagens e trazer outros exemplos de como é imponderável, né? Como a gente não tem controle sobre o que vai acontecer e como isso pode ser bom para a história. Porque é claro que você vai pesquisar, você vai ler antes de entrar no assunto, antes de fazer uma entrevista, você vai se preparar. Mas o que vai acontecer lá é imponderável, né? E eu acho que a beleza do imponderável ela é muito grande e faz o nosso trabalho ficar melhor se a gente não tem medo do que pode acontecer, do que a gente não tem controle. Aqui é o lead dessa matéria que eu escrevi. E quando eu escrevi isso, eu estava um pouco sob efeito do licor de banana lá da Serra. Mas depois eu reli, o Hemingway tem uma frase ótima que ele diz: escrever bêbado, editar sóbrio. Então depois eu editei sóbrio, eu acho, e ficou assim: bananeiras dançam quando o vento sopra no alto da montanha onde ninguém tem pressa, porque o tempo, esse inimigo, lá em cima é companheiro. Ao encontrar árvores no caminho, a rajada de ar vira sussurro triste, sinfonia de troncos, galhos e folhas se debatendo na escuridão. É hora do jantar. Sobre a mesa, um prato de batata doce, uma travessa de alface, uma moringa d'água. Tudo daquela serra, a batata, a alface, a nascente. O fogão a lenha é lareira improvisada em dias frios. A luz vem de uma vela e uma lamparina que iluminam o rosto de Arnaldo Avelino da Costa, talhado na roça, enquanto ele envolve o acordeon no peito nu. O ar tem cheiro de querosene. Seu Arnaldo fecha os olhos, as mãos de pegar enxada amolecem. Da sanfona sai um lamento sertanejo, dá vontade de chorar. Eu sinto uma vontade de chorar tão grande quando eu vejo ele tocando sanfona daquele jeito. E eu escrevi isso exatamente no momento em que eu estava ali com ele tocando. Isso eu trago para dizer o seguinte: o que vocês escrevem no momento em que vocês estão na rua apurando é muito importante. Porque é ali que tem o cheiro da rua. É ali que tem a sensação do que vocês estavam sentindo quando vocês estavam diante daquela pessoa, diante de uma cena qualquer. Então, valorizem isso, esse momento. Enquanto vocês estão lá, enquanto tem alguma coisa acontecendo, se você tiver um segundo em que você possa se concentrar em alguma coisa, no que você vai escrever, faça isso. Porque depois vale muito a pena. Às vezes, se você trabalha dependendo do que você faça, você não tem muito tempo, né, para parar e ficar tirando, decupando todas as entrevistas. E eu praticamente não gravo. Eu gravo muito pouco. Mas você vai entrevistar o governador, né, qualquer, aí você grava, porque tem que tirar, tem que ser feito exatamente aquilo, né, assim. Agora, se você tá numa cena como essa, eu não gravei nada aqui. É claro que a gente gravou muita coisa em vídeo que depois eu não resisti e fiquei até de madrugadas, enfim, assistindo.
Mas escrevam, sabe, como se fosse um diário. Vai botando no papel, assim, não se preocupa. Eu entrevistei uma vez um dramaturgo espanhol, Sinisterra, um cara maravilhoso, para a Folha de São Paulo. E aí ele me falou o seguinte, que toda a oficina dele de dramaturgia, ele escreve num quadro antes da aula começar. É proibido escrever obras-primas. Aqui é proibido escrever obras-primas. Porque a gente se coloca uma pressão muito grande no momento que a gente vai escrever, que tem que ser um negócio perfeito. E não precisa ser assim. Você pode simplesmente escrever num exercício assim, meio beatnik, né? De blá, 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 blá. Escreve. E aí depois você vê o que saiu daquilo, depois você melhora, depois você edita, mas eu acho que essa é uma técnica que a gente pode seguir. Simplesmente escrever, ainda que bêbado, e depois a gente edita sóbrio. Ser capaz de escrever pessoas, cenas, lugares como se os olhos fossem uma. É um pouco isso, assim. Eu imagino exatamente isso, assim. Como se, a minha visão é uma câmera fotográfica. Eu entro nessa viagem. Então, assim, se eu tô numa cena, por exemplo, eu tô aqui, eu já começo a olhar para vocês e prestar atenção em detalhes e tentando memorizar essas coisas. Quantas pessoas mais ou menos tem aqui? Vocês estão com frio? Estão de casaco? Não estão? Tem mais, né? Homem, mulher? Então, assim, isso é uma coisa importante, porque muitas vezes vocês veem num texto, da revista Piauí, por exemplo. Não sei se vocês gostam da Piauí. Um dia perguntaram para Danusa Leão, qual livro você está lendo? Ela respondeu, Piauí. É muito grande, enfim, é difícil gostar de tudo, mas também eu acho que é impossível não gostar de nada, né? Que tem, porque é tão variado. Mas eles fazem aqueles exercícios, né? Onde eu vi um perfil de um papagaio, até de um amigo meu, Roberto Caes. E o cara faz, pô, 20 mil caracteres, 30 mil caracteres sobre um papagaio. Ele tem um livro que é sobre isso, né? O livro dos bichos, que são perfis de bichos. Então, assim, tem, enfim, umas coisas um pouco diferentes, mas se vocês podem reparar que sempre tem uma descrição de cenário ou de personagem que você consegue visualizar aquilo que o repórter viu. E isso foi pela capacidade que o repórter teve de observação naquele momento e depois de contar, de reprodução daquilo que ele observou. As aspas nem sempre são mais importantes. Aqui, por exemplo, é uma aspas assim, muito pequena, de 2 palavras, mas é a cena, né? Isso é um exemplo do que eu disse antes. Então aqui é Sertão Carioca. Aquele senhor, o seu Avelino, ele é um MacGyver, assim, é impressionante. Ele no mato, ele parece, você vê que ele é do mato, né? Você vê que o cara nasceu nesse lugar, o cara. E aí eu vi essa cena que eu achei fantástica, e aí eu escrevi, com agilidade, a gente estava caminhando, ele ia me levar na casa do Eltinho, que é o cara mais isolado do Rio de Janeiro. O Eltinho, quando eu fui lá, ele não sabia que o Brasil tinha perdido de 7-1 da Alemanha. Ele não tem rádio na casa dele. Quando escurece, ele dorme. E ele ficava escondendo a mulher estava dentro da casa e ele não deixava a gente entrar. Assim, um cara que ele nunca viu um repórter. É como se eu fosse um extraterrestre descendo na frente da casa dele. Eu e o Daniel Marenco, então, ele tava com um equipamento. Nossa, com um caminhão de coisas, né? Que a gente ficou carregando, que nem precisava ter levado aquilo tudo. Mas, então, assim, o Eltinho ficou um pouco assim. Aí o Eltinho, pô, seu Avelino, seu Avelino, isso aí não vai prejudicar nós, não? O sotaque é diferente, não é o sotaque carioca, né? E aí eu escrevi, enquanto a gente estava caminhando para casa do Eltinho, isso aconteceu, eu escrevi, com agilidade, tira do caminho, o seu Avelino, tira do caminho pedras traiçoeiras capazes de derrubar um burro no passo de uma sorte. Porque toda a produção de caqui de banana desce de burro, né? Ao deparar-se com um córrego cercado por pedras, fica parado, espiando, antes de subir nelas. Remove umas aqui, outras acolá, e a água passa a correr em abundância. Volta a caminhar, para de novo. Empunha um galho, tira o facão da cintura, parte o galho ao meio. Em 10 segundos fabricou um cajado. Minha bengala, brinca. Então, assim, essa aspas, minha bengala, ela não faz sentido se a gente não conta a história que a gente viu. Né? Então,
é um pouco assim, o Hitchcock, ele tem uma frase que eu acho muito boa, que ele diz assim: o que que as pessoas vão sentir no momento em que elas estiverem assistindo essa cena? E isso é uma coisa que eu procuro fazer como contador de histórias. Assim, o que que a pessoa vai pensar quando ela estiver lendo aqui? O que que ela vai sentir nesse momento? Uma sugestão aqui meio brega, um negócio diário, mas assim, é porque eu acho que o exercício de escrever qualquer coisa que seja, tipo assim, teve um sonho que te marcou, sei lá, escreve, sabe? Acorda enquanto o sonho está fresco na memória, escreve. Aconteceu alguma coisa incrível na sua vida, escreva. Né? Assim, perdeu algum parente, alguém que você ama muito, escreva. Porque a gente precisa desse hábito, a gente precisa. É uma ferramenta que a gente precisa ser capaz de usar, mesmo que você vá trabalhar com televisão ou que você vá trabalhar com, enfim, redes sociais. Assim, é o exercício de sentar e se concentrar e escrever qualquer história que seja de alguma forma que faça sentido para vocês. Aquilo que eu falei um pouco no início, ser uma coreógrafa, bailarina, há uma vitalidade, uma força vital, uma energia, uma aceleração que é traduzida através de você em ação. E porque é apenas um de você em todos os tempos, essa expressão é única. E se você bloqueá-la, nunca existirá através de qualquer outro meio e será perdida. Então, assim, tem histórias aí para serem contadas que, se vocês não contarem, elas nunca vão ser contadas. Ninguém vai contar. Porque essas histórias, elas pertencem a vocês. Elas fazem parte de vocês de alguma forma. Ainda que apenas no campo das ideias. Então, tem coisa aí, que só a gente é que pode contar. Né? Então, assim, a gente precisa muito. Porque o mercado é difícil, tem muita gente boa, realmente tem. Mas assim, o que a gente tem de bom? O que a gente pode fazer? Né? Então, sempre assim, usa como referência vocês próprios, né? E o que vocês querem fazer na vida, nesse caminho do jornalismo. Aqui é uma matéria que eu fiz sobre a rotina do trem no Rio de Janeiro. Eu fiz com o Domingos Peixoto, que é um maravilhoso fotógrafo, uma das pessoas que mais me ensinou sobre jornalismo no mundo. Esse cara é incrível, e ele anda de trem todos os dias, porque ele mora em Rocha Miranda, ele é fotógrafo do Globo. O cara tem, porra, é um dos jornalistas mais premiados do mundo, Domingos Peixoto. Aqui do Brasil, ele já ganhou, enfim, todos os prêmios, já ganhou o prêmio Rei de Espanha 2 vezes, e ele é enfim, um irmão da vida, um cara maravilhoso. E aí ele faz essa foto que eu acho incrível, né, que mostra, assim, duas cenas, né, na mesma foto, o desespero, a correria ali para entrar no trem, a hora ali do rush, marcando na Central do Brasil. E a gente foi. Pode ir passando assim um pouquinho. A gente foi observando, a gente ficou 2 semanas andando de trem. Eu pegava, ele mora em Rocha Miranda, eu morava na época na Urca. Aí eu pegava, eu ia de carro até Rocha Miranda, o motorista do jornal ia me pegar em casa, aí eu ia pegar ele em Rocha Miranda, saía de casa 4 da manhã, pegava ele em Rocha Miranda, e aí a gente ia lá para Paracambi, ia sempre assim para os pontos, né, para as primeiras estações, né, dos ramais da Supervia. E aí a gente ficava andando de trem, basicamente o dia inteiro. Então, assim, a gente via de tudo, absolutamente de tudo. Aí é o ramal Belford Roxo. E aí você, assim, eu não, o trem não não era o meu transporte, né? Assim, eu fui fazer essa matéria porque teve um homem, o Adilson, que eu não sei se vocês lembram dessa história, que ele caiu na linha do trem e o trem passou por cima dele. Isso aconteceu há uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos. Acho que tem uns 5 anos. E o Adilson, isso foi na estação de Madureira, ele era um vendedor ambulante, né? E aí eu fiquei muito impressionado com aquela história. E eu comecei a pesquisar e eu vi, poxa, estudante do Pedro II perde o braço ao reagir a assalto, sei lá, né? Assim, a menina perdeu o braço porque ela estava sendo assaltada, ela tentou correr, acabou caindo
a porta do trem abriu, ela acabou caindo, assim, com o trem em movimento, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu entrei nessa história, enfim, a editoria aprovou, a gente ficou lá, enfim, essas 2 semanas de noite, né, no trem. E aí você pensa assim, pô, eu não preciso fazer nenhuma grande formulação. Pensa, você tá com um bloquinho, ou com um gravador, ou com um celular. Você tá no meio de um trem lotado, às 6 horas da manhã. Você não, o que você vai perguntar? Você nunca viu aquela pessoa na vida, a pessoa tá de mau humor, às vezes você está no vagão evangélico, que é onde os evangélicos vão cantando os louvores no caminho até a Central do Brasil. Você pode ser mal visto, pode ser mal recebido. Então, assim, o que se pergunta? Básico, você gosta de trem? Assim, se apresenta, não precisa, a gente não precisa parecer inteligente. Sabe, a gente só precisa ser a gente mesmo. E perguntar, assim, coisas que surgem ali na hora também, mas assim, perguntas simples e curtas em geral. E as pessoas simplesmente vão. Aí você fala, e aí, se você fosse o dono aqui da Supervia, o que você ia mudar nisso? E esse foi maravilhoso. Porque aí me falaram o seguinte, pô, tem o trem do samba. Toda sexta-feira você conhece? Isso. É mesmo? Todo dia do samba. Dia 8 de. Porque eu sei que o trem do samba é tipo todo dia do samba. Isso. Dia 8 de dezembro, né? Tá um tempo sem ter, mas eu espero que esse ano tenha. Aí vai da Central até o Oswaldo Cruz. Não, agora olha só, eu conheci essa história, um dia eu até fui nesse trem do samba, o que eu não sabia? Que toda sexta-feira, não só no dia do samba, o pessoal se reúne. E aí eram 2 a mais, era o Belfor Roxo e era o Saracuruna. E aí você chega, e eu falo, pô, mas será que vai ter? Isso existe mesmo? Eu falo, existe, fica aí que você vai ver, chega na sexta-feira que você vai ver. Aí fomos eu e Domingos Peixoto. E aí a gente chegou lá, daqui a pouco chega um cara com um cavaquinho. Assim, você via só o braço do cavaquinho pra fora da mochila, né? Eu falei, opa. Daqui a pouco chega um cara com um pandeiro. Daqui a pouco chega outro com um bumbo. Daqui a pouco tava, sei lá, 6 horas da tarde, mais ou menos. Já tava uma roda de samba na plataforma da Central do Brasil. E aí eles entram no trem, o povo todo fumando, trem fechado. Sabe, tem aí, esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui ficava olhando assim pra mim, não vai me fotografar não, não sei o que, papai. E aí no final, tava todo mundo abraçado, cantando. Essa daqui tava todo mundo de olho nela. Assim, esse cara toca muito, depois eu mantive contato com ele, Roberto. E assim, e isso é a paixão deles, assim, eu falei, pô, esse é o verdadeiro trem do samba. Assim, ou melhor, esse é o verdadeiro samba do trabalhador. Porque. E os caras acabaram de sair, a sexta-feira, poxa. Né? Então aí eu terminei a matéria com essa cena. Pode passar. Agora quando a gente desceu do ramal, a gente ficou tão amigo das pessoas, tomando latão de Antártica, R$ 4 o latão. Domingo gosta de uma cerveja. A gente, quando chegou na Madureira, a gente já tava não bêbado, mas amigo das pessoas, né? O cara lá que estava invocado tirou o chapéu dele, botou na cabeça do Domingos e, enfim, eu acho que isso é legal. Eu acho que eu escolhi jornalismo para viver esse tipo de coisa, sabe? Uma experiência em que você vive uma vida que não é a sua, mas que pode ser. E que você conhece pessoas que você não conheceria se você não fosse repórter. A nossa profissão, assim, para mim é a melhor do mundo. Eu, se fosse voltar no tempo, faria outra coisa? Não, faria de novo jornalismo. Porque a gente aprende tanto e é tão bacana viver e conhecer o outro, entrar em contato com o outro. Então eu sou, enfim, muito entusiasta dessa profissão, com todos os problemas, todos os pesares. É um básico, né? O que você tem a contar, o que me falta, o que eu ainda preciso descobrir, porque é apuração. A gente, para escrever uma boa matéria, tem que ter uma boa apuração, né? Tem que escrever, tem que ler sobre aquele assunto ou pesquisar, como se fosse para você escrever um livro, assim, e não uma matéria, sabe? Eu sou muito obsessivo com essa parte da pesquisa, da apuração, das entrevistas. Então, assim, eu gosto de, no momento que eu sento para escrever, eu já gosto de estar com tudo apurado. Tem gente que vai escrevendo enquanto está fazendo entrevistas e tal. Eu não consigo, assim, eu preciso
apurar muito, depois eu leio toda aquela apuração, mesmo que de um jeito meio caótico, e aí depois eu penso, aí eu releio tudo, e aí eu penso, o que eu vou escrever? O que eu tenho para contar? E aí eu tento imaginar, assim, blocos, como se fosse um filme, né? O filme você faz, antes de tudo, o storyboard, né? Você desenha. E o que são cada cena? Antes de escrever a cena, né, o roteirista ele imagina o que vai ser aquela cena. Então, assim, é uma definição em uma linha, muitas vezes. E eu faço isso também. Então, assim, eu penso mais ou menos cada parágrafo, ou às vezes 2 parágrafos, eu digo, aqui eu vou falar isso, aqui eu vou falar aquilo. Mesmo que depois mude, né? Às vezes o que está no pé pode ser que vire o lead, né? Mas eu procuro dar uma ordem e colocar como se fosse um título, assim, para cada capítulo da história. Aí o Hemingway, eu adoro essa frase, que não tem nada, assim, não tem, né, nada, não é difícil, né? Tudo que você tem que fazer é sentar na máquina de escrever e sangrar. O Hemingway, um pouco dramático, mas é verdade, assim, sangrar no sentido de dar aquilo que você tem, né? Entregar tudo aquilo que você tem por aquela matéria. Que isso foi uma coisa que eu fiz no ano passado. Essa é uma parceria que começou no Comunicar, eu com o Felipe Fittipaldi, que é um irmão, enfim, dos meus melhores amigos, morrendo de saudade, que ele está morando no Canadá agora, mas agora em dezembro ele vem. O Fitt, ele ganhou uma bolsa da National Geographic, é uma fellowship, né, durou um ano, para fotografar o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é o rio mais importante da região sudeste. A nascente dele é em São Paulo. Ele abastece São Paulo, um pedaço de Minas Gerais e quase o estado do Rio de Janeiro inteiro. A água que a gente toma banho, enfim, a água que vem de Guandu, da bacia Guandu, ela é desviada do Rio Paraíba do Sul. Só que o Rio Paraíba do Sul, quando ele chega na Foz, ele está muito fraco. O rio está sendo salinizado, porque a água do mar ela é mais forte do que o rio, então assim, o rio não consegue desaguar, basicamente. O mar está invadindo o rio. E isso tem, enfim, prejuízo para todos os pescadores, para quem vive de plantação, até para os grandes fazendeiros da região de Campos. Né? Isso é no norte fluminense, né? A gente está falando de Atafona. E aí o Fitt fez essas fotos e aí o pessoal da National, enfim, ficou encantado com as fotos e eles me chamaram para escrever uma reportagem. E aí isso foi legal, é muito louco, porque a gente publicou a matéria em inglês e aí aí o pessoal da National Geographic Brasil traduziu a matéria sem me perguntar, eles fizeram uma tradução do português, enfim, eu poderia ter feito. Mas essa matéria originalmente ela foi publicada lá fora e aí a National Brasil traduziu. Aí pode passar que, bom, esse é o cenário, né? A Tafona, assim, o mar é o caso de erosão costeira mais severo do Brasil, um dos mais severos do mundo. O mar está invadindo e está destruindo tudo. O mar já engoliu 14 quarteirões. Mais de 500 construções, hotel da cidade, posto de gasolina. É uma coisa assim, não existe um cenário no mundo como o cenário de Atafona, que está completamente a cidade sendo destruída pelo mar. Não é a cidade, é essa praia de Atafona que fica na cidade de São João da Barra. Então, você tem um caso ali de refugiados ambientais que é assim muito muito preocupante, muito grave, porque tem gente que já perdeu 3 casas, porque as pessoas vão recuando, o mar vai avançando, a pessoa vai andando para trás, o mar vai andando para frente, a pessoa vai andando para trás. E aí assim, e eu fui sozinho fazer essa matéria, porque o Fitt estava no Canadá, ele já tinha feito as fotos, e aí eles me pautaram e falaram, Caio, acha os personagens, mas conta a tua história. Pode passar. E aí esse é o protagonista, que não é a melhor foto do Fitt, assim, de longe, né? Não é. Ele não achava que o Nenel fosse render tanto quanto o personagem, e quando ele fez essa foto ele não teve tanto tempo. Mas eu cheguei lá e eu falei, esse é o cara. Esse é o cara, porque o Nenel, ele é um pescador fantástico, porque ele pesca toda a qualidade de peixe, camarão,
E ele é um cara, assim, matuto, sabe? Que não tem nenhum estudo, muito simples, mas que tem a ciência dos pescadores. Ele tem uma sabedoria muito grande. E aí eu colei com o Nenel. E a gente ficou... Porque é exatamente isso. É uma história que você para e pensa, pô, é uma matéria de ciência, é uma matéria de meio ambiente, mas qual que é a história? Né? Você tem uma pauta, tá, a cidade, o mar, o rio, né, os refugiados ambientais, né, as casas destruídas, a destruição do lugar, o próprio cenário, mas qual que é a pauta? Né? Isso é o tema, isso não é a pauta. A pauta são as pessoas, são os refugiados ambientais. Assim, como é que essas pessoas estão vivendo nesse desafio diário de resistir à força do mar, basicamente? E aí que eu falei, é isso, é encontrar esses pescadores e colar com esses pescadores. Eu queria ter botado, bom, eu ia mostrar os stories do Instagram, que mostra um pouco assim do dia a dia que eu tive com o Nenel, porque o Nenel, o Nenel me adotou, ele falou, cara, fica na minha casa, come aqui, sabe? Aí eu ia, almoçava na casa dele, eu acordava e ia ver ele pescar. E aí eu tava de carro, e aí ele entrava no carro e a gente ia visitando, ia indo de pescador em pescador, contando essas histórias. Pô, eu já me mudei 5 vezes, e que não sei o que, papá. E todo o drama desse refúgio, né, que não é simplesmente se mudar, né? O mar vem e engole toda a tua casa, você perde absolutamente tudo. Então, assim, cada mudança é a reconstrução da própria vida. E o Nenel foi o guia, né? O Eduardo Coutinho, que ele fala muito isso, assim, como que é importante no documentário encontrar um guia para aquela história. Que muitas vezes, na narrativa do documentário, ele não vai aparecer como se fosse assim, o protagonista. Nesse caso foi. Mas assim, o guia, ele é aquele que vai te apresentando para a história, que vai te conduzindo por um labirinto. Então toda história tem alguém que conduz vocês, né? Então fiquem atentos nisso. Quem que é o guia dessa matéria? Quem que é a pessoa que pode, de alguma forma, ser um fio condutor, e aí pode ser até como parte da narrativa mesmo, né? É o caso do Fim e o Princípio, por exemplo, que é um documentário do Eduardo Coutinho, que ele encontra, se não me engano, é a Maria, e aí o Coutinho, são conversas do Coutinho sobre vida, sobre a morte, num povoado isolado no sertão da Paraíba, com pessoas, né, velhas, né, que estão ali bem velhas, e essas pessoas vão contando como é que a morte tá se aproximando e as perdas da vida. E essa personagem, a Maria, ela foi a guia do Coutinho. E se não fosse essa mulher, o filme não existiria. E esse filme é fantástico. Vale a pena vocês assistirem. Esse é o Emídio, que é um outro pescador. Que esse cara é maravilhoso. Ele acabou não entrando na reportagem, gente, porque a National Geographic paga por dólar, paga por dólar não, paga por palavra, por número de palavras. Né? Então, quanto mais palavras, né, mais a gente ganha. Então, ela me pediu uma matéria, eu mandei a matéria maior, claro. E aí ela, enfim, acabou cortando um pouco, o seu mídia foi cortado, mas assim, ele foi tão importante que eu botei essa foto aí só pra lembrar dele. Érica, nossa, é uma vida tão sofrida. Eu fiquei muito comovido com a história dela. O marido dela é pescador, dependente químico, agressor de mulher. A vida dessa mulher assim, é uma batalha tão grande. E eu fiquei muito conectado com ela, né? Então, assim, ela tem bastante da Érica nessa reportagem, do filho da Érica também. Enfim, ela esconde o dinheiro que ela ganha do Bolsa Família, né? Dentro da Bíblia, porque ela fala, é o único lugar que meu marido não mexe. Né? Então ela fez um buraco numa parte lá do Velho Testamento que ela não lia mais e conseguia botar ali, esconder o dinheiro ali dentro. Aí, assim, agora vamos para outro universo que é violência, né? Rio de Janeiro. Você, basicamente, eu comecei a trabalhar como violência, né? Com esse tema de segurança pública, um pouco por força da cidade, né? Porque, da mesma forma, se você for repórter em Brasília, é inevitável, você vai trabalhar com política. Vai Congresso, o Judiciário. O Rio de Janeiro, assim, ou você vai trabalhar com segurança pública ou vai trabalhar com economia.
por causa da Petrobras e do BNDES. Então aqui eu comecei a trabalhar com esse tema e é um tema assim, que eu gosto muito, assim, que eu acho muito, muito importante e é o tema talvez da minha vida, assim, a maior parte do meu trabalho como repórter é na área de segurança pública. Aqui, Jacarezinho é um lugar que eu amo, assim, eu tenho amigos lá, que eu tenho uma relação com o Jacarezinho já antiga, eu tenho amigos, enfim, que moram lá, e aí eu fiquei muito comovido com a chacina. Ah, e eu fui para lá, né? Assim que eu soube, eu fui para lá. E aí enfim, eu tava a caminho, já fui falando com a Fernanda, né, editora da Piauí. E aí eles estavam super preocupados assim comigo, porque assim eu entro, eu converso com qualquer pessoa, sabe? Eu converso com traficante, eu converso com morador, com a vítima, com a família da vítima, eu converso com policial, né? Assim, eventualmente. Né? Então o pessoal estava um pouco preocupado. Eu dormi lá no Jacarezinho. Eu entrei, fiquei 3 dias lá na casa do Bruno, um irmão, um fotógrafo que ele ia fazer as fotos da matéria, depois ele acabou, enfim, desistindo, mas ele não ficou com medo, preocupado, né, por ele morar. E a gente, enfim, mesmo tendo todo o cuidado, né, a gente, enfim, eu super respeitei. E assim, a gente ficou lá 3 dias, a gente conversou com todo mundo. Aí eu sentava no bar do João e aí eu começava a fazer uma entrevista, assim. E aí as pessoas queriam contar a história dela, as histórias delas. Elas vinham, elas sentavam. E aí teve uma hora que tinha uma fila de gente esperando para me dar entrevista. Gente que eu não estava nem pedindo. Um deles, por exemplo, um gerente de tráfico, que tinha perdido um irmão nessa chacina. Um outro cara que já tinha sido gerente, mas saiu e foi contar. E tinha 2 irmãos ainda no tráfico que conseguiram escapar para Complexo de Manguinhos, que fica do outro lado da rua. E assim, aquilo foi uma cena inédita para mim. Assim, imagina, eu num bar e uma fila de gente para me dar entrevista. E aí eu fiquei nessa primeira noite, eu fiquei até 5 horas da manhã fazendo entrevista no bar do João, ali na rua principal de Jacarezinho, Amaro Rangel. Eu e o Bruno do meu lado. É, pode passar. Bom, aqui é o enterro de um dos 27 mortos, né, da chacina. É o enterro do Caco. O Caco e o Pé, eles eram melhores amigos, eles entraram no tráfico juntos, amigos de infância, de fazer merda junto, de sair junto e tudo. E eles foram mortos juntos, né? O Caco poderia ter fugido, mas, enfim, o Pé estava baleado, eles entraram numa casa e aí começaram. Uma amiga deles, que é a Tassiana, essa menina aqui, ela fez uma live, estava fazendo uma live no Instagram durante a invasão. E aí o Caco, eles estavam escondidos dentro de uma casa, ele mandou, Tassi, um comentário na live, por favor, ajuda a gente, ajuda a gente. E aí, enfim, eles mandaram essa mensagem e pouco tempo depois a polícia entrou nessa casa e matou os dois. Enfim, essa foi uma história que me impressionou, é uma das histórias que está na matéria. E a gente é isso, né? Muitas vezes não é um protagonista, não se trata de uma pessoa, né? Você é uma chacina, né? Então, assim, você tem que falar sobre várias histórias, né? Enfim, cria um outro desafio para a narrativa, tanto para apurar quanto para escrever. O bar, como eu falei para vocês, foi onde eu apurei, que foi um lugar, enfim, muito importante para eu fazer essa matéria. E o ônibus, porque eu soube, né, que as famílias elas conseguiram fretar um ônibus para ir todo mundo pro enterro juntos no cemitério de Inhaúma. E aí eu entrei, né, assim, eles permitiram, né, pedi às mães, né, para acompanhar esse cortejo, né, enfim, a despedida, né, o enterro, num momento muito tenso com a polícia, enfim,
na frente do ônibus, né, assim, depois a polícia na porta do cemitério, acompanhando o enterro, enfim, um momento que podia dar uma merda a qualquer segundo, né, então assim, todo mundo muito tenso, e aí você, enfim, a pessoa sabe que o repórter, fala, pô, o cara tá aqui, né, eu não uso colete, nunca usei colete na minha vida, me recuso, porque se você vai entrar numa comunidade de colete, ninguém vai te ver como um idiota, né? Então, assim, é um tipo de coisa que muitas vezes o jornal me dava o colete para poder sair da redação. Eu pegava o colete e botava embaixo do banco. Nunca vesti um colete na minha vida. E essa sintonia com a pauta e com os personagens não é uma coisa fácil de conseguir. Porque a gente sente medo, né? Você vai entrar no Jacarezinho no momento, enfim, em que tá muito tenso, em que não tem outros repórteres entrando no Jacarezinho. Então, assim, é normal sem sentir medo e tudo bem. Você tem que ser uma espécie de esponja quando você tá num lugar contando alguma história. Tudo que tá acontecendo, a gente tem que ser capaz de absorver, de prestar atenção, de filtrar o que vale a pena incluir ou não na matéria. Né? Enfim, há uma letra de um funk, eu gosto de funk, mas eu nunca. Agora eu tô até trabalhando com música, mas eu nunca tinha tido oportunidade, né, de uma matéria de botar uma letra de funk, e eu gostei de ter conseguido isso. E aí a gente dividiu essa reportagem nesses capítulos, né? Depois eu fiquei 3 dias, depois eu voltei para mais 2 dias, e aí com isso a gente teve 5 dias, né? Dia da matança, dia da revolta, dia de revolta, dia de limpeza, dia das mães e o dia de grito e silêncio. Essa matéria foi uma das mais difíceis de fazer assim, da minha vida. Eu demorei 6 meses só para convencer essas 2 mulheres. Não é nem exatamente convencer, porque parece que eu estava ali insistindo. Mas assim, foram 6 meses do tempo que essas 2 mães precisaram para aceitar conversar comigo. E eu esperei esse tempo. Demorou tanto tempo que a primeira, essa é a dona Dalva e essa é a dona Elisete. Essa matéria é o seguinte, é a história de uma operação do BOPE no Complexo da Providência, que é uma coisa muito simbólica por ser a primeira favela do Brasil. O BOPE simplesmente entrou na Providência, na Barão de Gamboa, num veículo. Os policiais estavam numa Kombi, que eles tinham alugado numa empresa de Belo Horizonte, enfim, uma coisa maluca. E os policiais com o uniforme do VLT. Às vezes eles, enfim, o policial já entrou em favela vestido de gari, né, com o caminhão da Conlurb. Então, assim, os caras entraram com o uniforme do VLT, só que estavam com um carro com vidro fechado, né, com isso filme. E aí os bandidos, né, pediram logo na entrada para eles pararem o carro para abrir a janela. E aí os policiais já começaram a gritar: é trabalhador, aqui é trabalhador. Enfim, claro que não acreditaram. E aí começou um tiroteio. E aí teve um policial, um sargento do BOPE, que morreu dentro do carro. Desculpa, quando ele estava descendo do carro, ele tomou um tiro na cabeça e morreu. Nessa mesma rua, teve um garoto, Robson, né, o André, o policial do BOPE, o Robson era o traficante. Robson, 21 anos de idade, pouco tempo no crime, nenhuma experiência com arma. O Robson tomou um tiro, um único tiro na cabeça, assim como o André. Caiu tipo a 5 metros de distância. Então, assim, esses 2 caras morreram da mesma forma, na mesma operação, a 5 metros de distância. Uma é a mãe de um deles e a outra é a mãe do outro. E nessa matéria, assim, basicamente o que eu queria mostrar é que, assim, é uma guerra totalmente desproporcional, né, que a gente vive no Rio de Janeiro. Mas você tem ali um sofrimento que não importa se o policial se o filho era policial, se o filho era bandido, a mãe sofre igual, as mães sofrem exatamente da mesma forma. E aí enfim, só no final da matéria que eu digo quem é a mãe de quem, né? Então assim, e as duas
vieram, uma veio de Minas Gerais, outra veio do Nordeste, uma é evangélica, outra católica, as duas empregadas domésticas. É assim, um perfil de vida parecido, com a diferença. A mãe do policial, ele morava no Morro do Adeus. Quando começou a ter muita violência, ela se mudou para Xerém e foi morar num sítio perto, em frente ao cemitério onde o filho dela está enterrado hoje. A gente passou um mês acompanhando essas duas mães, eu e o Daniel Marenco, de novo, Marenco, aquele fotógrafo do Sertão Carioca. A gente fez um curta, um documentário também que está no site do Globo, eu não vou passar porque é grande, tem 11 minutos. Mas assim, essa foi uma matéria que me deu muito... Assim, até hoje, todo dia das mães, eu falo com a dona Elisete, com a dona Dalva. Assim, eu gosto de manter contato com as pessoas. Depois que eu publico a matéria, eu mando a matéria por WhatsApp, eu quero saber o que a pessoa achou. Se a pessoa tem alguma coisa que incomoda, eu não tenho problema nenhum em mudar. Assim, a gente está lidando com vidas, né? E a gente tem que ser muito responsável, especialmente quando a gente está falando sobre o tema da violência e essa falsa guerra às drogas, porque não é uma guerra contra as drogas, né? É uma guerra contra a favela e contra o morador de favela e contra o povo preto, né? Então, a gente ter essa percepção de como o nosso trabalho é importante e a responsabilidade que a gente tem é uma coisa essencial, pelo fato de a gente estar lidando com vidas, né? E eu fiquei muito feliz que as duas mães, depois elas quiseram inclusive se conhecer. E aí o cara lá do jornal falou assim, Caio, por que você não fez uma matéria sobre isso? Eu falei, vai virar fantástico, né? Assim, promover o encontro das duas, para mim não fazia sentido. É uma coisa da intimidade. Enfim, essa foi uma matéria que demorou, no total, então foram 7 meses para conseguir fazer essa reportagem. E a editora do Globo no meu pescoço, né? E aí, quando eu consegui, finalmente, queriam que eu ficasse um dia apenas com cada mãe. Eu falei, olha, um dia com cada mãe, você vai ficar na superfície. Você não vai mergulhar. Você não vai conseguir se conectar com aquela pessoa. Às vezes consegue, mas foram 6 meses, para conseguir isso. Por que eu vou ficar um dia só? Né? Então, assim, eu sempre argumentei muito no jornal com os editores para ter um pouco mais de tempo para poder contar essas histórias de uma forma melhor. Bom, aqui encerrando, eu botei 2 frases que eu gosto muito do Eduardo Coutinho. Meu ideal é fazer da reportagem uma obra de arte. O Coutinho começou o trabalho dele fazendo reportagem para televisão, dirigindo Globo Repórter, já tinha feito documentários, mas enfim, ele foi muito tempo, durante muito tempo ele foi documentarista do Globo Repórter, na época em que o Globo Repórter fazia jornalismo incrível. E o Coutinho foi para Serra Pelada pelo Globo Repórter, né? Enfim, era jornalismo de verdade, né? Hoje o Globo Repórter é um programa de variedade, mais de variedade do que de jornalismo. E essa outra frase da Chimamanda, que eu vi hoje, eu estava no Instagram da Bienal de São Paulo, e eles botaram essa frase, e eu acrescentei no táxi, deu tempo de colocar, escolher escrever é rejeitar o silêncio. Eu amo Chimamanda e eu achei essa frase incrível, porque é de fato uma escolha. E aquilo que eu falei no início, tem histórias que só vocês podem contar. Que histórias são essas? Então, assim, eu queria muito deixar para vocês uma provocação, que é assim, qual é a história que vocês gostariam de contar? Vocês podem contar essa história daqui a 10 anos. Pode ser que isso vire um livro, pode ser que isso vire um documentário, pode ser que isso vire um perfil no Instagram. Como tem um cara, o Humans of New York, né, que ele criou lá atrás. Eram fotos, ele queria simplesmente conhecer pessoas na rua em Nova York, aleatoriamente. E ele começou a fotografar essas pessoas. E depois ele começou a conversar com essas pessoas. E se sentiu um pouquinho mais à vontade, mais um pouquinho. E aí, ele posta um retrato, ele faz isso há muito tempo, ele posta um retrato e embaixo um texto em primeira pessoa que é basicamente assim, a vida da pessoa em um parágrafo. É um perfil no Instagram e é o projeto da vida do cara, que depois virou livro, que depois virou documentário.
Então, assim, eu queria deixar essa provocação. Qual é a história que vocês gostariam de contar? E o que vocês vão fazer para conseguir contar essas histórias?